Meu cordial bom dia e um sábado muito feliz. Chegamos naquele dia especial. Na verdade, já foi desde ontem, né? Mas que dia especial que nós temos o privilégio. O que acontece nesse momento, vocês estão sabendo que nós aqui estamos tendo a classe presencial, nesse mesmo horário. Mas você que está em casa, por causa de alguma circunstância, nós queremos cumprimentar a você. Sinta-se abraçado, o sábado é um dia feliz. E para tornar ele ainda melhor, eu vou cumprimentar e apresentar para vocês aqui minhas amigas e irmãs em Cristo. Ao meu lado direito, à esquerda de vocês, tudo bom, Viviane? Feliz sábado. Feliz sábado, bom dia Sergiane, Joana, bom dia a todos que nos assistem nesse sábado, mais uma vez aqui na Casa de Deus, para aprender mais sobre Ele. Então, o pedido é que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, para que a gente possa aprender e que para vocês que também estão nos assistindo, que Deus possa tocar o coração de cada um. Amém, esse é o segredo, esvaziar de nós mesmos e ser preenchido apenas pelo Espírito Santo. E à minha esquerda, eu vou falar para vocês, essa daqui já havia chamado e sempre com vários e vários compromissos, mas agora ela está aqui conosco, não é, Vivi? Verdade. Que bom que nós estamos aqui juntos. Tudo bom, Joana? Feliz sábado. Feliz sábado, Sergiane, Vivi. Feliz sábado a você que nos assiste da sua casa, que você possa receber, continuar recebendo as bênçãos desse dia especial de sábado e que essas bênçãos se repliquem mais e mais sobre todas as esferas da sua vida. Estamos aqui nesse momento para partilhar mais uma vez o pão, a palavra de Deus, o nosso maná espiritual. E você é um convidado para estar aqui junto conosco. Amém. Falando sobre o maná, não se esqueçam. Nós estamos nos momentos de assinatura da lição do nosso maná para 2022. Você já fez sua assinatura? Se não fez, nos procure os céus da nossa igreja. Também nós temos vários telefones da CPB. Fique à vontade, mas qualquer dúvida, entre em contato conosco. Também se alimente diário, tá? Com esse maná que Deus deixou. E nesse momento, continuando em espírito de adoração, pedindo a continuidade do Espírito Santo, eu vou pedir a você, Joana, ore para nós. Oremos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que neles contém. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, partilhando a sua palavra. Derrame sobre nós o seu Santo Espírito, abra os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para ter esse entendimento. Que essas palavras, que são Espírito e vida, fiquem gravadas no nosso íntimo e que possamos viver mais e mais sob esse mandamento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é o que pedimos. Amém. Amém. Bem, eu acredito que todos vocês que estão aí do outro lado, e também aquele que talvez estava zapeando e caiu no nosso aqui, no canal da Igreja Central de Campos, nesse momento nós vamos estudar juntos esta lição. Se você não tiver a lição, procure muitas vezes ver quais são os versículos que nós vamos estar trabalhando na Bíblia, para você poder se alimentar junto conosco. E que lição é, meninas? Descanso em Cristo. E hoje nós temos uma lição super especial que nós vimos durante toda a semana. Essa lição ela vem com o título Os Ritmos do Descanso. Espera aí, descanso é ritmado? Existe sequência de alguma coisa? Bem, quando nós voltamos para a criação, vamos voltar nossos olhos a milhares de anos atrás para a gente poder pelo menos ter um vislumbre. Deve ter sido incrível ver toda aquela luz indo, ou pelo menos irradiando no meio do nada, no meio daquela escuridão. Nós podemos até observar e imaginar os silenciosos oceanos agora explodirem de peixes, de tudo quanto é espécie. Eu não sei se vocês ficam admiradas com o mundo, principalmente quando a gente fala o mundo marinho. Peixes pequenininhos, peixes tão grandes, formatos diversos. E o primeiro pássaro, quando levantou o seu primeiro voo. Mas ainda mais formidável é ver Adão respirar pela primeira vez. Que sequência de momentos que nós tivemos. Mas, após todas as atividades,
Deus concentrou a sua atenção em um dia e uma criação muito especial, o sábado, ou o Shabat. E eu gostaria de convidar vocês que estão do outro lado, a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 3, nosso verso áureo, ou verso para memorizar. Eu vou me apropriar das palavras descritas por Moisés, foi ele quem escreveu o livro, aonde ali, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, nos fala: e depois abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Um templo no tempo. Bem, Vivi, eu vou agora me direcionar mais a você, mas Joana também pode estar conversando com a gente sobre isso. No princípio, quando nós vimos essas primeiras descrições, Deus, ele estava ali, ele falou e tudo passou a existir. Se nós imaginarmos pela nossa concepção humana, finita e limitada, parece algo meio louco, não é, Joana? Parece algo realmente sobrenatural. Só que nós, na nossa dimensão, às vezes falamos, mas como falou e passou tudo a existir? E aí vem um problema. Lamentavelmente, Vivi, às vezes por não querer e não conseguir aceitar tal processo, muitos homens, eles tentam permear a ideia da criação ou trocá-la por ideias evolucionistas. É isso mesmo. E essas ideias, elas colocam o elemento dizendo que toda vida ela possui um início, mas é mediante uma série de processos naturais. Mas o que mais deixa, meninas, assim, eu entristecida, é saber que existem cristãos que pegam teorias como essas e se apropriam ou misturam com a teoria, com a criação divina e passam a aceitá-la. Eu quero dizer cristãos, eu não estou falando pessoas céticas ou ateus, cristãos. É aí que vem a teoria teísta, onde que ela diz que Deus criou as coisas, só que depois disso ele criou todos os blocos fundamentais e ele se retira agora e deixa que as coisas sofram um processo de evolução. Você acredita nisso? Bem, queridos, lamentavelmente alguns ainda acreditam, só que quando nós falamos sobre a beleza e a grandiosidade da criação, que é um processo sobrenatural, divino, e que nossa mente aqui não consegue perceber, nós vemos o tamanho do nosso Deus. Eu gostaria, Vivi, que você pudesse agora falar para os internautas, aqueles que nos assistem, de maneira sucinta, esse processo da criação que aconteceu e principalmente o contraste em relação à criação da humanidade em relação às outras criaturas. Bom, primeiramente, se você acredita nisso, que está nos assistindo, eu acho que a Bíblia é clara, né? Do princípio ao fim, Deus criou todas as coisas. Ele continua nos mantendo, é o nosso provedor e redentor. Então, assim, qualquer outra crença vai por água abaixo quando a gente tem a Bíblia como referência, né? Mas quando a gente fala da criação, para mim em particular, é algo que me emociona, porque sei que sou finita, né? Somos seres finitos, pequenos para compreender a soberania de Deus. E para mim, na minha profissão, quando eu pego algo em branco, uma tela em branco, uma folha em branco, a tela de um computador em branco, e ali a gente começa a rabiscar, né, começar os primeiros rabiscos de algum projeto, a gente já se maravilha, a gente já fica maravilhada, né, quando a pessoa que recebe aquele desenho gosta, que sensação boa. Mas Deus, para mim, é o maior arquiteto de todos. Ele consegue juntar todas as formas, juntar todas as cores de uma forma muito especial. E olha que hoje nós vivemos em um mundo pecaminoso, onde, quando nós temos a oportunidade de ir a um lugar perto da natureza, nós observamos folhas caírem, águas um pouco sujas, flores murchando,
naquela época, quando Deus criou o mundo, nada disso existia. Era algo perfeito, que a nossa imaginação não consegue alcançar. E a Bíblia diz que Deus, ele pega um mundo completamente sem forma, vazio, e ele, com sua sabedoria criativa, por isso que eu falo que ele é o meu arquiteto preferido, para dar forma e beleza sem igual. Nada que o ser humano possa fazer se compara à criação de Deus. E ele começa a dar forma e beleza àquele ambiente completamente iníspero. Ele falou e tudo passou a existir. E na lição, muito brevemente, ele fala luz em meio às trevas, oceanos repletos de vida, pássaros levantando voo. Ele falou e tudo passou a existir. A luz separou o dia da noite, o firmamento, os céus e os mares passaram a existir no segundo dia, terra seca e vegetação. Deus formou tudo. Fico imaginando as baleias saltitando nos mares, os peixes, as cores, tudo era perfeito. Deus não criou um espaço qualquer. Era um lugar perfeito. Tudo era bom, ele disse. Deus então segue com uma das principais criações, Adão e Eva. Diferentemente das demais coisas criadas, Deus usa as suas próprias mãos. E o que me enche de gratidão e água nos olhos mesmo, me emociona, é que ele se inclina e dá forma àquele barro, e ele sopra nas narinas de Adão e enche Adão de fôlego de vida. Não existe, não tem como acreditar em outra coisa. Isso está escrito na Bíblia. E Adão passa a ser um ser vivente. Isso mostra um Deus próximo, um Deus íntimo, um Deus que buscava ter com suas criaturas total intimidade, quando ele se reclina e molda Adão. E não termina aí. Ele cria Eva da costela de Adão, apresentando para a humanidade qual era o seu plano de família: homem e mulher. Então, ele não diz mais que era bom, ele diz que era muito bom. A criação, ela é incompreensível a seres humanos finitos como nós e limitados. Não conseguimos entender como Deus age, mas eu creio. Quando ele cria perfeitamente. Quando ele transforma integralmente. Quando ele perdoa plenamente. E quando ele salva inteiramente. Esse é o Deus que eu acredito, essa é a criação que eu acredito e está na Bíblia Sagrada. Amém. Amém, que maravilha. Nossa, Vivi, perfeita a sua explanação. E aí me fez lembrar do livro de Romanos, onde Paulo, escrevendo ali as suas epístolas, ele diz no capítulo 1, no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Perfeito. E uma coisa interessante, nós estamos falando lá de Paulo, anos e anos após, que reconhece. E que lindo, não sei se você percebeu, Joana, quando uma arquiteta, ela fala do poder, a questão do poder criador, ela melhor do que ninguém, ela fala agora do arquiteto Mor, na verdade o criador nosso. E quando você falou algo bem interessante, você disse, tudo era muito bom, não foi? Tudo era muito bom. E onde que ficou muito bom? Foi após o quê? A criação do homem. É aqui que a gente começa, e você relatou de uma maneira muito linda, Vivi, quando você diz sobre a intimidade, o reclinar, o moldar. Não é apenas falou e existiu. Houve já desde aquele primeiro momento uma relação. E falando sobre isso, Joana, quando ela comentou que tudo era muito bom, nós poderíamos falar, tá ótimo. Gente, criou todos os elementos, sejam eles vivos ou não vivos, como a questão da separação do dia, da noite, animais de todas as espécies.
mas o ponto final ainda não tinha sido dado. E quando nós falamos a respeito disso, algo ainda precisava ser criado. Como ela falou muito bem, homem, mulher, a primeira instituição já tinha sido criada, que é o casamento. Mas algo precisava ser criado e santificado, o sábado. E mesmo antes que a humanidade se precipitasse nessa loucura desenfreada que nós temos nos últimos dias, Deus já sabia da necessidade que eu, você, Viviane, Joana, todos que nos assistem, nós teríamos de um descanso. O sábado, ele é o ponto culminante da criação. Poderíamos dizer a questão do clímax, é a cereja do bolo, pois ele fornece tempo e espaço para comunhão e santificação. Talvez alguns vão me perguntar, mas Deus precisava de descanso? Não, não. Deus, na verdade, não colocou o descanso porque ele estava cansado, mas ele colocou o sábado porque ele modela a comunidade com a sua criação. Sabe o que é isso? Eu tenho agora um momento de chegar mais próximo do Criador e ele me refazer novamente. E agora, Júnior, eu gostaria de fazer uma perguntinha para você. Sobre essa ponta, agora o ponto culminante, o clímax. Dessa forma, qual é a importância do sábado, Joana, em relação à criação? Por que é tão essencial nós lembrarmos de toda essa questão da nossa verdadeira origem? E se você puder complementar, eu tenho uma dúvida, e talvez os internautas também. Muitos acham que o dia não precisa ser o sábado, pode ser qualquer dia, desde que nós tenhamos um dia de descanso. Você já ouviu isso algum dia? Já ouviu, Vivi, alguém comentando? Olha só, não tem que ser o sábado, desde que você escolha. Discorra para a gente um pouquinho sobre isso, Joana. É interessante como a lição nos inclina justamente a refletir sobre essas 3 perguntas. E cada vez que a gente estuda sobre o sábado, mais e mais a gente tem a aprender sobre o seu significado. O sábado não é algo limitado a um descanso semanal, porque o sábado é parte da criação. Deus cria todas as coisas, vê que tudo é muito bom, e Ele tem tempo para contemplar tudo o que Ele faz. E nesse tempo, Ele imaginou, porque Deus sabe o fim desde o começo, irmãos. E Ele imaginou como que os meus filhinhos teriam vidas atribuladas, teriam vidas que talvez as coisas do mundo sufocassem as coisas espirituais. Em que momento do nosso dia, do nosso tempo, nós teríamos a oportunidade de nos lembrar quem é o autor de toda essa obra? E Deus, então, Ele nos dá o sábado como o auge da criação, como você bem disse, e a lição também nos propõe pensar assim. O sábado, um memorial, um dia de lembrança, um dia de descanso, de contemplação. Porque toda obra tem um Criador, tem um autor. E quando é que os meus filhos vão se lembrar que eu sou o Criador, que eu os fiz, que eu fiz esse ambiente perfeito? Tudo em sintonia, perfeição, cores, aromas, funcionalidade, que tudo foi feito de uma maneira que o homem e a mulher pudessem desfrutar sem precisar de esforço no Éden. Mas Deus então nos dá o sábado, irmãos, o memorial da criação. E por essa razão, o sábado, ele não pode ser substituído por outro dia, Sejânio. Essa sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. E por conveniência, muitas vezes, a gente ouve as pessoas dizerem, mas Deus, Ele não precisa de um dia. Todos os dias são dias de adorar a Deus. Claro, irmãos, mas Deus, Ele nos deu um dia especial. Ele abençoou e Ele santificou. Quando Deus, Ele santifica o sábado, Ele separa o sábado dos outros dias. E assim como Ele santificou o sábado, Ele santificou toda a criação. Se nós somos criaturas, se eu digo que eu sou criatura de Deus, e se eu sou santificada, eu também preciso ser separada e ser leal ao meu Senhor. Se o meu Senhor disse que é o sábado, o dia que eu devo me lembrar de tudo que Ele fez por mim, é o sábado que eu devo obedecer, não é outro dia. Se você tem a oportunidade de adorar a Deus todos os dias da sua vida, esse é o seu dever, porque você é criatura de um Deus perfeito, que não dorme, que todos os dias te perdoa, renova a misericórdia, te ama, te dá aquilo que você precisa. Mas se você não tem tanta oportunidade de estar em comunhão com Ele nos outros dias, o sábado é o dia todo especial.
É o dia que Ele reservou para essa conexão. E isso vem lá do Éden e nunca acabou, não é verdade? Então Deus diz: filhinhos, descansem, eu já preparei tudo para vocês. É maravilhoso pensar assim, não é? Vai comentar alguma coisinha sobre essa questão do sábado? Só para fechar o que Joana falou, e falou muito bem, o sábado, ele nos dá essa noção da criação, né? Ele nos lembra da criação de Deus, ele nos lembra da recriação, ele nos lembra que nós temos um Deus El Shaddai, um Deus que pode tudo, um Deus todo-poderoso, um Deus que manteve o seu povo e mantém até o dia de hoje. Então, o sábado, ele confirma a nossa confiança e dependência do Senhor. Amém. Queridos, e eu gostaria de desafiar a você, internauta, que talvez está se perguntando, mas não houve a mudança do sábado para o domingo? Eu desafio a você a ler a Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Do Gênesis ao Apocalipse. É reafirmado em todos os momentos de que o sábado foi o dia separado. E sábado tem a ver com adoração. O dia de sábado não é um dia apenas de descanso do não pode. É um dia de comunhão, relacionamento e adoração ao Criador. Mas nós vamos caminhar agora um pouquinho para frente, meninas. Nós vamos sair um pouquinho da criação, não se esquecendo do sábado, e a gente vai caminhar agora centenas de anos para frente. Nós já vimos nas lições passadas um pouquinho falando sobre o povo de Israel no Egito. Se lembram? Aquele povo passou bons bocados, assim, ou melhor falando, maus bocados ali no Egito. Por quê? A escravidão era dura. E ali nós podemos observar que o povo judeu, Vivi e Joana, eles sofriam um dia após o outro. Era escravidão, humilhação, sábado, não existia, eles eram escravos ali. Os israelitas, eles precisavam muito de descanso. Eu acho lindo, quando eu li na lição, uma frase que diz assim: Deus ouviu, Deus viu, e Deus deu descanso a eles. Mas aí, Vivi, eu gostaria de perguntar uma coisa: eram escravos, foram agora libertos, vão agora para o deserto, e o sábado? Eles não tinham, Joana, a ideia do que era o sábado da criação devido à própria realidade deles. Mas como que foi a vida deles no deserto? O sábado desses homens, dessas famílias, era especial? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre toda essa parte maravilhosa, que a gente poderia ficar talvez a manhã toda aqui, e os milagres surpreendentes que nós tínhamos ali. Vamos lá. Assim como você falou, Sergiane, eles eram escravos e com o tempo eles perderam toda a noção que eles tinham do sábado, né? Porque eles trabalhavam diariamente, eles não tinham sábado para descanso, sem contar que eles viviam em um local pagão. Então, todos aqueles conhecimentos que eles tinham foram se esquecendo, né, com o passar do tempo. E aí eles são libertos. E após 40 anos de peregrinação no deserto, surge uma nova geração de israelitas, porque os seus pais foram morrendo no decorrer desses anos, né? E eles tinham vagas lembranças do Egito. Eles tiveram que vagar pelo deserto enquanto a geração de seus pais iam morrendo. Eles tiveram o privilégio de ter o santuário no centro do acampamento. É mesmo, Vivi? Como foi isso? E eles podiam ver a nuvem. E a nuvem representava a presença de Deus que ficava sobre o santuário. Quando ela se locomovia, eles sabiam que também eles tinham que partir. E uma coisa interessante, Deus, ele amava tanto aquele povo, né, o seu povo, e como ama ainda hoje, que aquela nuvem não servia somente para isso. Ele servia para cobrir os israelitas do sol escaldante que fazia durante o dia, e à noite era luz e aquecia, porque a temperatura diminuía demais. Então, o cuidado de Deus para que eles não tivessem nem calor, sentissem calor demais, nem frio demais. E o cuidado para com o povo de Deus não se limitava somente com uma nuvem.
Eles recebiam diariamente o alimento. Olha que coisa fantástica. Deus preparava um alimento especial, o maná. Lembrando que Deus, ele era o provedor e o mantenedor do povo, criador e redentor. Importante destacar que esse alimento, o maná, ele era enviado por Deus diariamente. Todos os dias eles deviam catar uma porção que só serviria para aquele dia. Eles não poderiam guardar para o dia seguinte, porque se guardasse, ele cheirava mal, ele apodrecia. Porém, na sexta-feira, eles tinham a ordem de catar 2 porções. Uma para a sexta e outra para o sábado, porque no sábado o maná não iria cair. E o que acontecia com essa porção que era catada a mais? Ela ficava intacta para servir de alimento para o povo. Só um Deus maravilhoso para fazer isso. E com o maná, Deus lembrava ao povo que Ele era o Deus provedor. Então, nós não devemos ter medo. Você, às vezes, muitos jovens têm medo com relação ao emprego, com relação ao estudo que cai no dia de sábado. Deus prometeu em sua Bíblia, na palavra de Deus, que aos seus filhos Ele dá enquanto dorme. A sementinha não deixa de germinar, a florzinha não deixa de abrir. Então, eu tenho certeza que enquanto a gente dorme, Deus cuida de cada um de nós. Isso confirma que o sábado, ele é anterior ao Sinai. Ele não nasceu no Sinai, ele nasceu lá na criação. Ao longo da história, podemos ver o sábado como um dia especial e separado, seja na criação, seja na história do povo no deserto e a confirmação com as tábuas dos 10 mandamentos. Queridos, a gente só pode falar, eu estava aqui tentando falar assim, Joana, é algo incrível, é miraculoso, é realmente falar, uau. Queridos, ela disse muito bem, Vivi falou que se pegasse um pouquinho a mais, estragava para o outro dia, mas no sábado não. E outra coisa, o Deus lá do povo, o povo de Israel é o mesmo Deus. Como ela falou, Ele continua realizando milagres. O sábado é um dia especial. E como Vivi já comentou, Joana, a gente vai caminhar ali junto com ela na história, só para a gente já poder caminhar para as partes finais da lição. Como nós vimos inicialmente ali, ela comentou sobre toda a narrativa, né, em Êxodo, se você quiser acompanhar Êxodo capítulo 16, como na verdade o povo era alimentado, tinha um termostato natural, né? De dia fresquinho, à noite aquecia. Acompanhando o clima do deserto, né? Que é assim. Exatamente, imaginem só, queridos. Ele alterava a temperatura ali, dizia, ei, quem comanda sou eu. E ele continua sendo o mesmo Deus. Mas, Vivi falou sobre um ponto bem interessante. Nós sabemos que Deus não queria que aquele povo ficasse ali muito tempo no deserto. Eram algumas semanas. Só que o problema era... Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. E foi necessário de 40 anos. E como você mesmo falou, Vivi, muitos daqueles que saíram do Egito, eles não conseguiram continuar a caminhada. Estavam velhos, cansados, morreram. E essa nova geração já nem se lembrava muitas coisas do Egito. Só que agora eu gostaria você em casa... Abra sua Bíblia em Deuteronômios. Eu falei para vocês sobre Êxodo inicialmente, mas Deuteronômios capítulo 5, versículo 12 a 15. Ali fala sobre o sábado em uma estrutura diferente do que o sábado foi dado lá no Sinai, em Êxodo capítulo 20. Na verdade, são 2 partes que parece que divergem, mas ao mesmo tempo se complementam, não é, Joana? Discorre um pouquinho para a gente sobre isso aí, para aqueles que estão em casa possam entender. A diferença já se nota no início dos versículos, mas ao longo, né, do texto a gente vê que um complementa o outro. Isso tem muita relação com o tempo em que as mensagens foram anunciadas. A gente vê lá em Êxodo capítulo 20, verso 8, a ordenança, né, o verso se inicia com a palavra lembra-te. Já lá em Deuteronômios capítulo 5, no verso 12, guarda o dia de sábado. E aí tem muita relação com o que Vivi falou. Quem eram os telespectadores de uma época
e os telespectadores de outra. Tem que entender o contexto, não é isso? Exatamente. Lá no livro de Êxodos, né, o sábado já era uma realidade para eles, né, para os israelitas, embora eles tivessem sido privados da guarda do sábado, porque eram escravos, não tinham domínio sobre o seu tempo, não tinham autonomia a respeito das suas vontades, mas eles já conheciam o propósito de Deus, eles já conheciam o sábado e precisavam se lembrar. Até porque acompanharam, né, o que Deus fazia, o maná, né, a confirmação da aliança de Deus com eles. Já aqui em Deuteronômios, Moisés já estava relembrando os mandamentos para quem? Para os filhos e para os filhos dos filhos daquela geração. Então, a palavra guarda é no sentido, ei, o tempo mudou, vocês não foram escravos, vocês viveram em liberdade, mas a aliança feita por Deus lá no passado, ela permanece. O sábado é o sinal da aliança e ele precisa ser guardado. Então, a palavra guarda, ela está no imperativo, ela é mais enfática, justamente para que eles vejam a importância, porque Deus havia resgatado, né, aqueles israelitas do passado, né, com um braço forte. A duras penas foi esse resgate. O sábado, então, era o sinal da redenção, da libertação. E se naquele momento eles estavam livres, eles podiam, então, finalmente entrar na terra prometida, era graças a quem? Graças a Deus, que no passado havia feito esse resgate. Por isso a necessidade de confirmação através da guarda do sábado. E aqui, no capítulo 5, no verso 12 de Deuteronômios, né, lá no finalzinho, a gente vê, lá no verso 15... Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado, confirmando essa aliança. Queridos, e uma coisa interessante, Joana, se você observar o início de Êxodo capítulo 20, antes de entrar nos mandamentos específicos, Deus ele relembra novamente. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da servidão. Ele o tempo todo ele quer mostrar para eles de que ele é o Deus quem cuida. Exatamente. Ele é o Deus quem ampara, é o Deus que mantém. Deus, ele continuava lhe dizendo, o sábado é um dia de relacionamento. E agora nós chegamos àquele momento final mais gostoso, já quase terminando. E como foi falado anteriormente, o sábado na verdade foi estabelecido como um marco, um lembrete vivo, um templo no tempo. Na verdade, seria um elemento para poder o quê? Um dia para ser, não para fazer. Um dia para celebrar a dádiva da relva, a dádiva de nós observarmos tudo que é dado. Hoje eu achei muito interessante quando nós lemos muitas vezes, por que a relva ela é verde e não marrom, nem acinzentada? Porque o verde faz a nossa mente o quê? Descansar. Observa o cuidado com cada cor, com cada matiz que nós vemos, tudo planejado pelo Criador. E uma coisa, o sábado não foi um convite único lá do Éden do povo de Israel, não, não. No plano de Deus, esse convite resistiria ao teste do tempo. E agora eu vou falar para vocês, porque eu já tive o prazer de escutar, principalmente da Vivi, a respeito de como que é o sábado hoje. Talvez alguns que nos assistem podem imaginar assim, vocês são da igreja do não pode? Não pode isso? Não, eu quero dizer para vocês, nós podemos tudo junto com o Criador. É só deixar de lado aquelas coisas que nos prendem ao mundo. Mas agora, são elas que vão falar para vocês. Eu gostaria que agora, começando com Vivi, depois Joana pode também falar, qual é a atmosfera que a gente tem que criar em nosso lar, em nosso ambiente. E Levíticos, vocês que estão em casa, Levíticos no capítulo 19, 3, ele amplia um pouquinho e dá um contexto diferente de como que o sábado também, ele tem que ser guardado, tem que ser abençoado. Vivi, fala para a gente um pouquinho. Assim como a criação, o sábado me enche de alegria. Quando eu sei que durante a semana, Deus não quer que a gente tenha semanas atribuladas, mas infelizmente o mundo que a gente vive, no pecado em que a gente vive, a gente acaba trabalhando mais do que deveria e nós estamos exaustos. Mas Deus é tão que muitas
pessoas imaginam que é o sábado do não pode. O sábado é um dia de alegria, de deleite, de consagração, de paz, de harmonia, de amor, de carinho, de relacionamento. Relacionamento com o nosso cônjuge, relacionamento com o nosso filho, relacionamento com a nossa família, relacionamento com a nossa família da igreja, porque a gente vir à igreja, ouvir e falar a palavra de Deus é muito importante. O sábado é dia de ter tempo de relacionamento com o nosso Deus. É tempo de ter relacionamento com o nosso vizinho, com aquele que está precisando de uma palavra, de uma ligação, de uma ajuda. Esse é o tempo. Como que a gente não faz nada? Nós fazemos muitas coisas, não coisas seculares. O que fazemos no sábado só nos enche de alegria e paz o nosso coração, porque Deus é o centro de todas as coisas. E o mais interessante é que nós não devemos lembrar do sábado somente no sábado. Nós devemos lembrar do sábado durante a semana. Nós vamos começar uma semana, uma nova semana se inicia amanhã. E aí o meu coração já anseia, ao longo da semana, qual será a preparação para a sexta, que é o grande dia que antecede o sábado. E na minha casa a gente tem colocado em prática. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, tá? A gente já se prepara para trabalhar até o horário do almoço e preparar as atividades que serão feitas em família, para a honra e glória de Deus. O lanche é sempre especial, a comida já está preparada para o sábado, as atividades que serão feitas durante o sábado é para honrar e glorificar o nome de Deus, é para a gente ter esse tempo, que muitas vezes a gente não consegue durante a semana. Então a gente deve pensar no sábado ao longo da semana, preparar na sexta e contemplar esse dia maravilhoso que Deus nos deu. Amém. E você, Joana? E o seu sábado? O sábado você, com a Liz, com o Felipe, como que é? Conta um pouquinho para nós, deixa as pessoas também em casa saberem um pouquinho. Eu compartilho assim de momentos e pensamentos muito semelhantes ao de Vivi, mas confesso que nem sempre foi assim. Eu tinha dificuldade, e aí eu estou dizendo até para você que de repente tenta aprimorar a sua vida durante a semana, melhorar para você no sábado estar com tudo pronto, tudo organizado. Irmãos, para mim foi um desafio. Foi difícil chegar até esse momento, essa oportunidade. Mas, olha, Deus me ajudou. Isso fazia parte da minha oração. Trabalhar no sábado nunca foi uma constante para mim, graças a Deus, né? Eu sou profissional autônoma, sou também servidora pública, então não exige que eu trabalhe no sábado. Mas a minha dificuldade, irmãs, era realmente organizar a minha casa. Para no momento do pôr do sol eu ter aquele momento em família, o culto, no sábado já está tudo preparado, não precisar daquela correria, igreja, e chega da igreja, aí tem que preparar tudo. Mas eu pedi a Deus, de uma maneira assim maravilhosa, ouviu minhas orações. E hoje, o sábado na minha casa é um dia de alegria, é um dia de tranquilidade. Quando vai se aproximando também o horário das 3 horas da tarde, a gente prepara o lanche do dia, que também é um lanche especial. A louça de sábado é uma louça especial. A gente não usa a mesma louça que usa durante os outros dias da semana. A toalha na mesa, a roupa. A gente se prepara como se fosse para uma festa, para um aniversário, e se reúne na sala para fazer o culto. É uma festa, não é, Joana? É uma festa, é uma festa. As outras pessoas não entendem, Serjane. A minha família, por exemplo, aqui, somente nós, na nossa casa, somos adventistas. Quando a gente está na casa de alguém ou fazendo alguma viagem em família, com outras pessoas da família, as pessoas ficam admiradas, assim, não entendem. Por mais que a gente tente explicar, mas é sentimento. O sábado a gente sente aquele alívio, aquela paz, aquela sensação assim, obrigada, meu Deus, por essa pausa no meio de um mundo tão atribulado, em que momento que eu possa me santificar, me consagrar, e estar junto com a minha família, como Vivi falou, à mesa, coisa que nós não temos oportunidade de fazer em todos os dias da semana. Então, o sábado, sem dúvida alguma, é um dia de alegria. Queridos, vocês viram? A gente está falando de experiências aqui, de pessoas reais,
pessoas humanas, falíveis, que nós passamos, todas aqui são profissionais, têm suas vidas. Eu convido a você. Não é para você fazer a partir do pôr do sol, não. Você já tem que começar a viver o sábado a partir do início da semana. E tornar esse ambiente gostoso. Não é o momento do não pode. É o momento do que eu posso fazer em minha família, com a minha família e o meu Jesus. Faça do sábado esse dia tão especial. Eu gostaria de agradecer as meninas, mas elas vão ter as palavras finais agora delas, considerações. Mas eu gostaria de agradecer Joana, Vivi, por vocês se permitirem ser usadas, e continue fazendo desses dias com a Liz, com a Maria Valentina, cada um de vocês, nos lares de vocês, esse momento tão especial. Vivi, suas considerações finais. A gente nem precisava, né, nem de consideração final, porque que lição maravilhosa. E assim, vocês que ainda não fizeram a assinatura da lição, faça, porque realmente está sendo uma bênção. Mas para terminar, o sábado ele nos convida a contemplar a glória do Criador. Amém. Não só daquele que foi o nosso Criador, mas o nosso mantenedor, o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você que nos assiste. Ele morreu porque nos ama e Ele nos deu um dia especial para adorarmos e para ficarmos em relacionamento com Ele e com aquele que amamos. Então, que nós possamos praticar cada dia mais, né, essa adoração a Deus. Muito, muito obrigada, Vivi. Amém. Que Deus continue te usando como sacerdotisa na sua casa, tornando esse ambiente tão agradável. E você, minha amiga Joana, me fala agora suas considerações finais. Eu vou concluir com uma frase que eu tirei da lição, que eu achei fantástica. É da lição de segunda-feira, e diz: e uma vez que o sábado é uma lembrança da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Cristo. Essa frase foi retirada do livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, página 281. É exatamente o que eu sinto no sábado. O amor de Deus por mim, pela minha família, o cuidado, o zelo dele conosco. Essa felicidade de poder ter um dia, ter um momento em que eu tenho certeza que todo o meu ser, toda a minha mente, o meu corpo vão se desligar das coisas mundanas e vão me conectar com o meu Criador. Deus seja louvado, que lindo! Queridos, eu gostaria de convidar a você agora, aquele que estiver com sua Bíblia, abri-la em Isaías 58, no versículo 13 e 14. Você que estiver em casa, Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Ali deixa um aconselhamento, algo incrível. Eu vou ler esses versículos na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz assim: o Senhor Deus diz, é o Senhor, obedeçam às leis a respeito do sábado, não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. É o Senhor que está falando. Considerem o sábado como um dia de festa deleitoso, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. E ele diz agora o versículo 14: se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês, e farei com que vocês vençam todas as dificuldades, e vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Ali diz andar sobre os altos. Sabe o que é isso? É promessa, não é minha, não é da Joana, nem da Vivi. É promessa de um Deus que nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Ele é fiel. Vale a pena confiar nele. E agora eu convido a vocês, para nós nos despedirmos, pedir a Vivi, faz uma oração para nós. Vamos orar. Querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos juntos, onde aprendemos mais de Ti. Te agradecemos, Senhor, por nos amar tanto e nos dar um dia tão especial para louvarmos e agradecer o Teu santo nome, para ficar mais próximo dos nossos familiares, dos nossos irmãos da igreja, para fazer o bem ao nosso vizinho. Tantas coisas maravilhosas, contemplar a natureza,
a obra que foi feita por suas mãos. Ó Deus, quão precioso é esse dia. Nos ajude, Senhor, a guardá-lo do jeito que o Senhor pede. Fique conosco, ó Deus. Permaneça em cada lar. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.